Boa noite a todos e todas. Vamos começar mais uma live aqui do Espaço Canitar. Vamos hoje trabalhar a acessibilidade. Vamos trazer hoje a terapeuta Kátia Djalma para trabalhar os aspectos da sensibilidade energética nesse momento. Kátia Djalma, ela trabalha com a cura prânica e há alguns anos vem desenvolvendo um trabalho com as pessoas que têm uma sensibilidade extrafísica mais desenvolvida, os chamados empatas. Então a Kátia de Jalmo já ela vai explicar para todos nós um pouco mais sobre esse tipo de personalidade, esse tipo de pessoas que tem essa característica de absorver mais as energias, absorver mais as emoções dos ambientes, dos locais, das pessoas. Então hoje a gente vai fazer um bate-papo, uma conversa com a Kátia, para ela nos explicar a respeito dessa sensibilidade que muitos de nós temos, vivemos a vida toda, mas muitos não compreendem sentem as emoções, as energias, mas não compreendem. Então vamos hoje esclarecer mais a respeito disso com a Kátia. Vou convidar a Kátia aqui para ela entrar na nossa sala. Vai ter Boa noite, tudo bom? tudo jóia, graças a Deus. Vou acender uma luz aqui, acho que fica melhor, peraí. Uhum. Então estamos recebendo a Kátia já, ela que trabalha com a cura prânica, e há alguns anos ela vem desenvolvendo esse estudo, esse acompanhamento com as pessoas empáticas, chamadas pessoas empáticas. Essas pessoas que têm uma sensibilidade maior às energias, às emoções. E hoje agradeço, Caio, por atender o nosso convite e vir falar aqui conosco, com o nosso público, a respeito dessa sensibilidade energética que está aflorando em muitas pessoas, e as pessoas que já têm essa sensibilidade aflorada estão sentindo essa efervescência de emoções, de sentimentos, pessoas até sentindo os efeitos da gripe sem nem ter tido contato com o vírus, com a doença. Então, boa noite, queria que você se apresentasse mais uma vez e vamos começar esse nosso bate-papo. Boa noite, José Paulo, boa noite todo o Espaço Canitar, aos amigos, né, que estão aqui, que eu convidei, que o José Paulo convidou, são terapeutas também do Espaço Canitar e todo o público do Instagram. Bom, gente, o que é? Eu sou Kátia Djaimo, eu fui atrás de estudar um pouco o que era essa sensibilidade que eu tinha como empata, né? Quando eu me descobri empata. Porque a maioria das pessoas falam assim, eu tenho uma sensibilidade, algumas pessoas sentem os espíritos, veem os espíritos, e outros nem percebem essa energia. Mas a empatia, para mim, pegou muito forte, porque eu não entendia muito bem o que era isso. Eu me sentia médium, eu atuava como médium, mas eu não entendia o que era essa sensibilidade que eu tinha um pouquinho a mais do que os outros. Como assim, né, José Paulo? A pessoa empata, quem é empata vai entender o que eu estou falando e tentando explicar. Uma pessoa empata, ela vai num ambiente, se esse ambiente estiver denso, se ele estiver pesado, se houve alguma discórdia naquele ambiente, a pessoa que tem essa sensibilidade, ela vai sentir muito mais forte. Ela vai decifrar um pouco daquilo que aconteceu e trazer para o seu campo áurico aquela sensação talvez negativa daquilo que aconteceu no ambiente. E ela absorve um pouco disso. Ela passa mal, as pessoas empatas, elas às vezes precisam se retirar de ambientes que têm uma energia mais densa, porque isso pega muito pesado para a gente. É uma sensibilidade à flor da pele, vamos dizer.
Muita gente não entende muito o que é isso. Acha, às vezes, que é frescura, acha que a pessoa é sensível demais, acha que a pessoa é fraca. E não é bem isso. O empata, na verdade, ele absorve a energia de ambiente de pessoas e ela é como se passasse num filtro por nós para depois entregar uma energia mais limpa para o ambiente, para as pessoas que estão ali. Então, geralmente, o empata ele é mais recluso, ele não gosta muito dessa coisa de aglomeração, de muita gente, porque ele tem essa sensibilidade muito mais aflorada e ele acaba trazendo para o seu corpo físico algumas sensações bem desagradáveis. Eu já tive experiências de enxaquecas, de vômitos, de desmaios em ambientes abertos e onde tinha muita gente. Foi quando eu falei, peraí, eu não sou normal. Deixa eu entender um pouquinho mais o que era isso. E eu descobri isso mais ou menos aos 49 anos. Eu hoje estou com uns 75 anos. Parece que foi uma estrada tão longa, mas não, eu estou com 54 anos, mas eu me aprofundei no estudo bem mais para entender o que era essa condição energética, que eu não podia estar em ambientes como todo mundo estava. Ou seja, você conviveu 49 anos com essa condição, passando por tudo isso sem saber, às vezes até sem... Exato. Eu não entendia muito o que era essa configuração energética que eu tinha, porque eu estudava espiritismo, mas eu não entendia o que significava essa condição que eu trazia para o meu campo e passava muito mal. Fui a médicos, tive alguns tipos de doenças como fibromialgia, como dores que não se detectava com exames físicos. Nada, eu ia fazer um exame e esse exame não dava absolutamente nada. Ele simplesmente acontecia com o vômito que eu passava, a enxaqueca e todas as situações de desmaio que não tinha nada. Fazia exames cerebrais e não tinha nada. E aí eu falei, eu preciso me aprofundar, entender e parar de sentir essas dores que eu tenho, né? Então, eu cheguei a um ponto de ter enxaqueca de 5 a 7 por mês, assim, bem pesadas, de ter que ir para o hospital, de tomar remédio na veia. Ou eu falei, eu preciso dar um jeito na minha vida, parar de sofrer na pele o que eu estou captando. E aí foi onde eu fui me aprofundar. Se vocês conhecerem o site, empatas.com.br, eu coloquei ali no histórico toda a minha trajetória de estudo, né, que eu fui fazer para me tornar terapeuta. Eu fui estudar para poder melhorar a minha condição diante das pessoas. Eu falei, eu não posso me isolar. Eu tenho que aprender um pouco o que é essa energia e parar de absorver, parar de ser esponja, para poder pegar essa energia e transformar em cura, transformar em auxílio às pessoas. E foi assim que eu aprendi um pouco sendo terapeuta. Entendi que se eu curar outra pessoa, eu também me curo. Esse é o caminho de muitos terapeutas, né? A gente tem energia, porque o empata, o que acontece com o empata? Ele tem uma aura mais expandida, sabe, José Paulo? E aí, você anda nos ambientes que é normal a todo mundo, você vai para um shopping, você vai para um ambiente mais coletivo, e você traz para a sua psicosfera o que está acontecendo. É como uma antena parabólica, uma antena que está captando tudo, em todos os ambientes. Eu tenho estudado também se o empata não tem um pouco de TDAH, que é essa condição que a pessoa fica, ela não tem muito foco, sabe? Ela fica difícil de captar um pouco, de ter o foco no trabalho, de ter o foco na condição que ela quer desenvolver, porque a gente capta tanta coisa que acaba virando um pouco complicado aqui dentro da cabeça da gente.
Da cabeça e do corpo também, Da né? cabeça, do corpo, da condição áurica, né? Porque você eu falo que o empata, ele é um Wi-Fi. Ele vai captando a energia, daí ele traz tudo para a sua psicosfera e transforma isso para devolver ao ambiente uma energia melhor. Então, somos meio transformadores de energia. Pode ver que o empata, quando ele está com uma energia que ele tá bem consigo mesmo, ele transfere essa energia de volta muito positiva. Então, o empata, eu estudei também sobre ectoplasmia, o empata, ele também é um ectoplasta. Ele tem uma energia de cura muito grande. Então, seria interessante que todo empata trabalhasse mediunicamente ou como terapeuta para transformar essa energia toda em cura do próximo. A gente tem isso por essa aura expandida, a gente precisa atuar como curadores, vamos dizer assim. Seja aonde for, na religião que ele for, se ele quiser ser apenas um voluntário num hospital, numa casa de idosos, aonde for, casa de crianças, que ele doe o que ele tem de bom, ele transforma o ambiente em algo melhor. Isso também é uma das perguntas que eu vou elencar aqui para você. Estava Tá. mais na frente, mas eu posso trazer para cá para esse momento. A gente tem muito essa figura da mediunidade, daquele trabalho do mediúnico que se apresenta nos centros espíritas, nas outras casas espiritualistas, etc. Aquelas pessoas que conseguem ser canais, tanto para receber espíritos, para perceber os espíritos, mas também para perceber as energias. Então, muitas pessoas que têm essa sensibilidade, chamada mediunidade, eles acabam associando essa questão da mediunidade para esse lado religioso, tanto do espiritismo quanto das outras religiões que trabalham essa linha mais mediúnica. E muitas pessoas acabam temendo essa sensibilidade, essa percepção, com medo de frequentar uma casa, algum centro, algum local desse. Então, para as pessoas que têm sensibilidade, que têm essa dita mediunidade, só existe o caminho de trabalhador em casas espíritas, espiritualistas, ou as pessoas que querem se desenvolver em outras áreas que não sejam religiosas. Elas podem se desenvolver, existem outros campos de desenvolvimento dessa empatia, dessa sensibilidade. Olha, José Paulo, eu fui kardecista, atuante, espírita, vamos dizer, hoje eu acho que eu sou mais espiritualista do que espírita. Eu tenho muito respeito e carinho, né, mas assim, as coisas que eu aprendi dentro do espiritismo foram muito valiosas para mim, mas deixou um pouquinho a desejar no sentido de entender o que acontecia comigo, que eu trouxe para o meu entendimento. Hoje eu vejo que a gente pode ser atuante em qualquer lugar. Não precisa ser, porque assim, tem muita gente que me procura pela empatia, por tudo que sente, e que ela não é espírita, especificamente espírita. Tem evangélicos, tem católicos, todo mundo sente um pouco dessa empatia, sente um pouco o que o outro está sentindo, sente a vibração das pessoas. E nem sempre elas entendem isso como mediunidade. Eu nem gosto de falar muito que é mediunidade, porque a mediunidade a gente já pensa na incorporação, na mediunização mesmo, e na verdade não precisa isso. A gente sabe que trabalhando com energia, a gente sente a outra pessoa sem incorporação nenhuma, sem mediunizar. Só entrando mesmo no campo áurico da outra pessoa, você traz aquelas configurações para o seu campo áurico e você faz a interpretação do outro.
Você faz uma leitura do que está acontecendo com a outra pessoa só de se aproximar, ou por um telefonema, ou por um WhatsApp. Às vezes a energia da pessoa chega até nós e é complicado, porque nem sempre a pessoa está esperando essa leitura. Alguns empatas são, inclusive, as pessoas têm um pouco de medo, porque a gente consegue interpretar o que está acontecendo do outro lado. Não é agradável você entrar na psicosfera da outra pessoa e entender o que está acontecendo com ela e trazer para o seu campo áureo. É como se você entrasse nos segredos dela. E aí a indicação que eu digo para os empatas é: cuidado com o que fala. Não abre a tua voz de tudo que você está sentindo para as pessoas, porque elas não estão preparadas para isso. Isso ainda é um campo meio protegido, que as pessoas têm um pouco de medo, né? Eu acho que cada um guarda em si certos segredos que eles não querem que sejam trazidos à tona. E os empatas têm essa capacidade de trazer essa leitura do outro. Isso causa medo. Então, minha orientação para quem sente essa sensibilidade: toma cuidado ao abordar a outra pessoa. Você entra na psicosfera dela e nem tudo que você está lendo você tem que trazer à tona ou sair verbalizando. Eu acho que é muita sensatez que eu acho que o empata tem que ter. Uhum. Tá? Então, o empata, além dele ter essa percepção do ambiente, ele também tem essa capacidade A leitura do leitura. outro. Tem. No Teta Healing a gente chama dessa leitura intuitiva. Porque você entra na energia da pessoa e traz para você todas as sensações que o outro tem. Se ele está triste, se ele está angustiado, se ele está com medo, se ele está... A gente traz para a gente essa situação. Eu acho muito válido todo tipo, você vê o Teta Healing, eu acho que o mundo abriu para uma condição energética que as pessoas estão começando a perceber que não é só o físico que está aqui, não. Existe muito mais além do que as pessoas pregam por aí. E as religiões, elas são muito limitadas. Né? Eu acho que a busca, ela tem que ser mais pessoal, ela é uma busca mais interna e não externa. Eu pergunto isso porque, além de ser terapeuta, eu também estudo ciência das religiões aqui na UFPB. E aí, dentro dos meus estudos, eu estudo justamente essa abertura desse começou lá no 19, mas essa abertura desse último século, que do campo que as energias, a espiritualidade, ela passou a ser abordada agora de uma forma mais do ponto de vista energético, ou seja, hoje só não tem a religião para responder à energia, o movimento, toda a conexão com o que transcende. Já existem outros discursos e vias que a gente pode acessar. As próprias práticas integrativas. Eu acho que a religião guardou um pouquinho as 7 chaves. Todo conhecimento que está pipocando no mundo inteiro com relações às diversas técnicas e práticas que as pessoas estão aprendendo. Peraí, não é bem aquilo que eu aprendi. Né? Existe algo além de mim, do meu campo físico, que eu preciso entrar em contato. Se eu quero me curar, é nesse campo que eu vou ter que atuar e não mais só no físico. Isso deixou de ser segredo. Ele passou a ser uma coisa coletiva que todo mundo hoje está sentindo na pele o que está acontecendo no mundo, né? Uma conexão mais direta, podemos dizer assim. E falando um pouco mais dessa sensibilidade empata, a gente já falou que o empata ele tem essa característica de ser um transmutador do ambiente, no momento que ele chega, absorve aquela energia e vai processar, e também tem essa percepção, essa leitura intuitiva que o empata tem intrínseco nele. No dia a dia, na convivência com o empata, no seu dia a dia, na sua convivência,
quais são os cuidados, as cautelas e também o que pode acontecer com o empata se ele não está trabalhando, se ele não está se reequilibrando, se reenergizando energeticamente. Por exemplo, os impactos que as relações e essa percepção energética pode trazer no trabalho, no trabalho, no estudo, nos relacionamentos e na saúde. Também o empate ele tem essa percepção. Então, o que isso pode psicossomatizar no campo de um empata? Como é esse processo com o empata? Eu acho que é mais ou menos o que eu expliquei. Eu fui descobrir isso muito tarde. Eu acho que eu podia ter começado isso muito antes. Então, se alguém tem essa sensibilidade, que perceba o quanto antes. Existem muitas técnicas, a gente vai falar delas depois, né? Pela ordem das perguntas. Eu acho assim: se você percebe que você tem essa sensibilidade, se você vai a locais que estão contaminados e passa mal, é hora de você parar e começar a modificar algumas coisas na sua prática do dia a dia. De que forma? Se eu não pratico essa respiração, se eu não pratico uma gratidão, se eu não invoco bênçãos divinas durante o meu dia, eu estou desconectada com o mundo espiritual. A tendência é que eu vá absorvendo somente energias negativas no modo esponja. Eu falo que é o modo empata fica desligado e o modo esponja atua. E até que uma hora que você adoece realmente, de fato, para você é como um despertar. Acorda que você não está bem, então você precisa buscar alternativas para melhorar essa condição que está. Ela começa a absorver tanto, a pessoa começa a ter, como eu falei da energia de ectoplasmia, o empata ele tem essa energia a mais. É uma energia neutra, tá, José Paulo? Essa energia trabalhada, ela expande, ela pode transformar em cura. Agora, se eu não trabalho essa energia, ela vira doença para mim. Então, essa mesma energia que cura, ela adoece. Se ela está estagnada, ela adoece o meu corpo físico. Então, se eu quero ficar bem, se eu quero estar bem, eu preciso ter como foco trabalhar energeticamente. Eu preciso ter uma prática, uma rotina espiritual, não é religiosa, mas espiritual, com o meu corpo. De que forma que eu posso fazer isso? Se eu não quero adoecer, na hora de um banho, eu vou limpar o meu campo físico, mas eu também aproveito esse momento para limpar meu campo energético, deixando que a água caia sobre o meu corpo e limpe o meu campo energético também. A gente faz isso todo dia, só que a gente faz isso sem consciência. Quando você traz para o seu consciente aquilo que você está praticando, você está fazendo essa limpeza. O exercício físico é outra coisa que você pode praticar para essa energia movimentar. E existe a energia que você pode realmente movimentar fazendo técnicas, praticando para poder movimentar essa energia e limpar algumas coisas que o empata vai absorvendo. Existem formas de você buscar na energia imanente. O que é uma energia imanente? É você ter contato com a natureza, é você ter contato com animais, é você ter contato com árvores, rios, matas, tudo que pode, que é energia que não passa pela consciência das pessoas, é uma energia pura. Você pode buscar isso para trazer a limpeza para o seu campo áureo. Sim, eu estar na natureza simplesmente vai mudar e vai melhorar quem eu sou? Não. Se você tiver consciência, eu estou na natureza, eu estou buscando a energia da natureza para me limpar, aí essa energia vai atuar de forma positiva. É a mesma coisa, você vai na praia e você não pensa na energia
imanente que está ali na praia, você não vai absorver essa energia de forma consciente. Você vai estar na praia, assim, pura e simplesmente. O importante Então você, é você trazer para a consciência, né? O que você está fazendo, o que você quer, o que você está buscando. Como o empata ele tem essa sensibilidade maior, é importante que ele busque essa energia imanente para fazer uma limpeza de acordo, que ele possa sair dos ambientes melhor do que ele entrou. Eu acho que essa é uma das intenções que o empata tem que ter. Entender que ele absorve energia mais do que os outros e ele precisa ter como técnica e como mente consciência de onde ele está, por que ele está, como ele está. Então, muita gente chega para o empata contando a vida, porque o empata é uma pessoa confiável. Eu falo que o empata tem uma aura fofinha. Ele abraça as pessoas, ele acolhe as pessoas. Mas não é por isso, é por causa dessa energia de cura do outro. Às vezes a pessoa se aproxima do empata, ela conta muitas coisas e ela sai melhor do que ela entrou. E aí o empata, se não tem a consciência disso, ela fica no modo esponja, ela absorve tudo e fica mal, passa mal. Muita gente, José Paulo, fala para mim, Kátia, mas eu quero me afastar das pessoas, as pessoas me fazem mal. E não é essa a ideia, né? Não é que as pessoas fazem mal, é a falta de consciência do empata, de entender que ele tem essa característica energética que ele precisa aprender a trabalhar. No meu canal tem vários vídeos no YouTube, Kátia de Jaime, desde a minha trajetória e minha descoberta de como é ser empata, eu fui gravando ao longo dos vários cursos que eu fui fazendo. Eu até indico, tem muitos cursos que eu fiz, eu relaciono eles no site empatas.com.br sobre, tem a minha busca pessoal, de tudo que eu fui procurar, mecânica quântica, a cura prânica me deu técnicas para poder trabalhar comigo mesma, para eu me curar. Porque como que você trata o outro se você não está bem? Não é isso? Então você aprende a se curar para poder tratar o outro. Então, cura prânica, conscienciologia, eu estudei muito, achei muito legal tudo que eu aprendi. E no site empatas.com.br/orientacões tem muitas técnicas, técnica de clarividência, técnica energética, de movimentação de energia que a gente pratica no dia a dia. Você pode fazer, tá andando, tá fazendo qualquer coisa, você pode estar movimentando essa energia de uma forma a deixar o seu corpo sempre limpo, sempre atuando com a energia, você com a consciência movimenta essa energia. Então, são técnicas que eu aprendi com o Saulo e eu pratico, sabe, para entender como que eu faço numa atuação. E aí eu comecei a perceber realmente a minha energia movimentando. Às vezes eu sinto energia saindo do meu corpo espiritual, físico, indo para outra pessoa, eu sinto isso agora, porque eu estou consciente da minha energia, eu estou consciente daquilo que está acontecendo no meu campo. Então, eu acho que é mais ou menos isso, as pessoas precisam entender que nós não somos só um corpo físico, nós somos um corpo físico, nós somos um corpo energético e um corpo espiritual. Pratico projeção astral. Essas técnicas que tem no site, elas auxiliam na projeção astral em si, são técnicas do Saulo Calderon. Então, eu indico sempre, porque eu aprendi muito com ele, e eu acho que tudo que você aprende que é legal, tem lá, vai descobrir um caminho bem bacana. E uma das características do empata é a projeção astral, né? Se não me engano, os empatas eles gostam muito de... Mais ou menos. Eu acho assim, o empata, José Paulo, ele tem uma energia mais densa. É uma energia mais... como que eu posso falar? Deixa eu só tirar aqui.
o empata, ele tem uma energia, a ectoplasmia, ela é uma energia mais, vamos supor, densa e pegajosa. O que é a ectoplasma? É a energia que os espíritos conseguem movimentar para atuar no campo físico. Eles usam do ectoplasma para fazer uma manifestação, para fazer um poltergeist, por exemplo, para cura, se você direciona para cura. E essa energia ela é um pouco mais densa. Se o empata não trabalha essa energia, o que acontece? Fica difícil de fazer a projeção astral com lucidez. É como se fosse um chiclete, uma coisa mais difícil para se movimentar. Se você trabalha essa energia, não. Você se organiza com a energia para a projeção astral. Já aconteceu várias vezes e são experiências bem, bem gostosas de ver. Você realmente adormecer o seu corpo físico, mas o seu campo espiritual, a sua consciência, ela está presente e você vê as suas mãos espirituais. É uma emoção fora de série. Você tem certeza, com essa experiência, com a consciência, de que você não morre. Né? Você está ali, sua consciência está viva e fora do corpo físico. Na verdade, o corpo físico ele é algo que nos prende à Terra. Ele é um invólucro bem pesado, inclusive, que nos prende aqui nesse umbralzão de Deus. Uma coisa que eu observei na sua fala, a questão dos empates, de todas as pessoas que manifestam essa característica, esse dom, de movimentar, essa necessidade de movimentar a energia. E também no processo que deixamos essa energia parada, vem o processo de adoecimento, quando a gente chega nessa energia, processo de adoecimento tanto físico, mental, emocional. Aqui em João Pessoa, nós temos várias experiências de centros de práticas integrativas. Fomos até referência há alguns anos no SUS. Hoje o SUS, aqui em João Pessoa, ele está um pouco precarizado, mas todo esse conhecimento, toda essa prática foi levada para uma experiência dentro da Universidade Federal da Paraíba, onde o espaço, uma capela ecumênica da UFPB que estava lá parada, foi utilizada para ser um ambiente de práticas integrativas. E aí a gente percebia, pelo menos na experiência que eu passei lá, a gente percebia que vinha aquelas pessoas pontuais, seus problemas emocionais, seus problemas, suas dores físicas, e era tratada com as terapias integrativas. E tem outras pessoas que eram mais recorrentes, que a gente ia limpando as crenças, os sistemas, mas ela precisava de mais, porque ela precisava movimentar aquele que estava parado. É como uma lagoa, né? É como uma lagoa de lama. Você não consegue, você precisa tirar a camada grossa de cima para você começar a movimentar uma energia mais sutil. Mas quando você se descobre realmente, você percebe que aquilo precisa ser limpo realmente. E como você vai limpando? É essa percepção que as pessoas precisam entender, que todos nós temos. Eu acho que o empata é um estágio de uma espiritualidade. Não é que a pessoa vai morrer empata, não, ela vai aprender que pela sensibilidade ela atua no campo de todo mundo. Só que ela precisa entender que ela não pode adoecer, ela não pode se vitimizar, ela não pode ficar estagnado no mundo e não evoluir. Viver só a vida física, a vida intrafísica. Nós temos muito mais aí para aprender, que não é só isso aqui que está em volta da gente. O nosso mundo, nossa família, Você perguntou também com relação aos familiares. Eu acho que minha família não sabe exatamente do que eu falo. Eu acho que toda pessoa espiritualista, eu também não fico trazendo para as pessoas da família o que eu faço, o que eu falo. Eu deixo aberto e quem quiser conhecer, vem aqui assistir junto com vocês.
que estão aí assistindo para entender um pouquinho o que é essa sensibilidade. Eu acho que é mais ou menos por aí. A família da gente realmente não entende. Uhum. E uma das coisas que eu mais percebi nessas pessoas que chegaram lá na universidade foi que ao momento que foram sendo tratados, todos foram se reconhecendo, assim, reconhecendo a energia. Por exemplo, quando eu atendi o Teta Healers, os melhores Teta Healers foi justamente com essas pessoas, que elas conseguiam ver, observar as células, elas tinham uma visão muito profunda daquilo. E dessa forma foi um despertar. Então, lá na UFPB nos outros locais de prática, a gente acabou fazendo vários cursos de Teta Healing, cursos de Reiki, e várias pessoas se reconheceram e se conectaram na energia a partir dessa experiência. Tanto é, muitas pessoas equilibraram simpatia, começaram a desenvolver simpatia a partir de uma formação de Reiki que tiveram, a partir de um curso de Teta Healing que tiveram e foram no dia a dia, aprofundando a energia, sentindo a energia. Foi um processo muito bonito, assim, de reconhecer a energia como algo natural e seu e trazer para si. E muitas pessoas que se sentiam desequilibradas emocionalmente estão sendo equilibradas. Pessoas que a gente teve a honra de conhecer e conviver, eles vêm sendo equilibrados a partir dessas práticas. Teta Healing, Reiki, a partir da prática. Eles deixaram de ser meros clientes, meros participantes para ir para a prática mesmo e despertar essa energia. Então, por Um isso, assim, despertar mesmo, né? Eu acho que é isso, é você trazer para a consciência que existe muito mais do que o corpo físico. Então, e para o empata, ou a gente faz, ou a gente vai ser o esponja, vai adoecer e vai ficar ruim. Então, a partir do momento que você sai da vitimização, que você vai em busca de algo maior, que eu acho que é uma espiritualidade, você não é religiosidade, eu friso sempre isso, não é religiosidade, não é você frequentar lugares, não é isso. Mas é você sentir a partir de você, é você sentir a partir da necessidade do outro. E quando você cura o outro, você se cura também. Eu acho que esse que é a grande descoberta. A tal da história da fora da caridade não há salvação, não é bem, eu acho que é fora do amor ao próximo não há salvação. Ficar no lugar do outro para não adoecer realmente. Eu acho que é essa descoberta que as pessoas precisam ter para melhorar quem são. Então, eu não faço nada por ninguém, eu faço por mim mesma. Quando você atua para a cura de outra pessoa, você está atuando para você mesmo. Uhum. É o que a gente chama de... Na sua evolução. Uhum. Então, Kátia, vamos falar, mas vamos agora para termos mais práticos. A gente já falou que é o empata, como o empata se identificar, as características do empata, esse processo de captação, de transmutação da energia. Então vamos falar agora. Para essas pessoas que apresentam esse padrão, você já falou formas de se limpar, trazer consciência para si, se conectar com a natureza, consciência, com presença. Mas vamos aproveitar você, essa sua larga experiência, assim, 5 anos de muito estudo nesse tema, vários cursos, cura prânica, vários cursos em si. Então, vamos trazer exercícios práticos do dia a dia para auxiliar essas pessoas. Eu sei quem quiser se interessou, quem quiser se aprofundar mais, pode ir no site da Kátia, patos.com, no perfil. É tudo aberto, não tem tarifa para entrada. É isso que eu falo, a gente às vezes entra em locais para buscar uma espiritualidade, e às vezes você se depara com cobranças, marketing,
e aí você não chega a respostas. Então, o site é aberto, não tem cobrança alguma. O que eu aprendo, eu compartilho. O que eu posso falar, eu trago sem cobrança alguma. Eu acho que as pessoas têm que aprender. Eu acho que se eu ajudar pessoas, eu vou estar me ajudando. Então, exercícios, você me fala. Existe a técnica MBA, que é mobilização básica das energias, ou a técnica OLV, oscilação longitudinal, que é movimentar a energia da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, para se atingir o estado vibracional. Essa é uma técnica da conscienciologia, é uma técnica proposta pelo Valdo Vieira. Para quê? Para você ter uma limpeza energética do seu campo áurico constante. É como se você passasse um scanner pelo seu corpo, limpando essas energias e deixando elas mais rígidas. Quando elas movimentam e você faz essa prática, você pode fazer 20 vezes ao dia por 5 minutos. Você vai estar atuando com a sua energia pela sua vontade. Não é aleatório, não é um espírito se aproxima do seu campo áurico e esse espírito que vai atuar, que é muitas vezes o que acontece. Alguém que não está nesse campo físico, ele se aproxima do seu campo áurico e ele atua. E aí atua como obsessor, atua como da forma como ele quer, ou se ele sente falta de um cigarro, de uma droga ou de uma bebida. Um espírito obsessor chega perto de uma pessoa que tenha um pouco mais de sensibilidade, ele encostou, ele começa a atuar no campo áurico, forçando aquela pessoa a ter vontade de beber, a ter vontade de se drogar, mas a partir do momento que essa pessoa tem uma abertura. Então, se você atua na sua energia de forma consciente, você faz a prática energética diariamente, conscientemente, você está passando o scanner e você está sempre verificando como está a sua energia para que não venha energias externas atuar em você. Outra forma é controle dos pensamentos. Como que você evita que pensamentos intrusos chegam? Você pode fazer toda a prática energética, movimentar a energia, mas se você tem pensamento negativo, você permite que é uma forma que a espiritualidade também entra com o obsessor, como uma obsessão, atuando no seu campo mental. Ela entra com impressões, ela pega no seu campo áurico aquilo que está falho. Então, se você tem baixa autoestima, essa introdução ela vem através desse espírito fortalecendo algo que está fraco em mim. Então, começa a atuar de uma forma, a princípio, num buraquinho na minha aura. E ela começa a atuar e cada vez ficar mais forte, até que eu enfraqueça. Então, essa forma energética de fazer é como se fosse um scanner passando, mas eu também tenho que ter um controle mental daquilo que eu estou fazendo. Como que eu posso fazer isso? Entrou um pensamento negativo de baixa estima, de alguma coisa que vai me desestabilizar, eu tenho que cancelar esse pensamento, cancela e troca por um pensamento positivo. Troca por algo que seja positivo, coloca uma música, desliga a TV, né, que está passando tantas coisas negativas, desliga a TV, forma pensamentos contrários àquilo que está chegando no seu campo mental. É uma forma de quebrar esse padrão daquilo que está entrando como forma de interagir com a gente. Os obsessores, eles entram a partir do momento que você dá brecha. Então, acho importante que as pessoas pensem que não é só o exercício energético, elas também precisam ter um controle
É como a gente está conversando aqui, a pessoa tem uma entrada espiritual que eu começo a não prestar atenção no que está sendo falado, porque não é interessante para que aquele espírito me auxilie nesse exercício energético, nesse entendimento de coisas que eu preciso fazer para evitar a presença daquela condição, daquele espírito. Então, eles atuam de uma forma. Às vezes, você vai ler um livro que pode te trazer muita coisa positiva, e aí você começa a sentir um sono absurdo. Quem nunca passou por isso? Então, é perceber, eu acho que é perceber um pouco dessa atuação que ela acontece mas muito mais do que a gente pensa que aconteça, ela acontece atuando para que a gente não modifique os nossos padrões energéticos. Então, é ter a consciência no momento presente. Tudo aquilo que você está fazendo, trazer a sua consciência para o momento presente. Não deixar a mente devagar, não deixar a mente solta. Você perceber que você tem que ter o controle dos seus pensamentos. Então, nesse momento eu trago ele para cá agora e faço um exercício. Então, existe o exercício energético, existe o exercício mental, para que você não tenha essa intrusão. Quantas vezes você não está lendo o livro e o pensamento está absorto, indo para outro lado? Evitando que você aprenda o que é necessário para sua evolução pessoal. E aí há interferência espiritual e as pessoas nem percebem isso. Elas nem percebem. É muito, muito fácil atuar sobre nós. Porque a gente divaga muito. É muito sutil. Então, quando você está consciente das energias, você aprende muito e você pratica. Você começa a perceber, opa, estou recebendo uma intrusão aqui. Eu falo, tem um vídeo meu no canal que, não sei se você já ouviu a história do cuco. Ele planta um ovo dentro de um ninho de outro passarinho, o cuco faz isso, e aí aquele cuco, assim que ele quebra o ovo, que ele é novinho, ele está sem pena, ele está sem nada, ele começa a empurrar os outros ovinhos para fora do ninho. Ele fica só dentro do ninho. E os passarinhos que não são os pais dele ficam alimentando ele. E ele matou toda a ninhada, todos aqueles filhotes. Aquele ninho entrou esse intruso, cuco, jogando todos os filhotes fora. E isso acontece com os nossos pensamentos. É uma intromissão, é um pensamento que vem de fora e que a gente acaba alimentando. E quando você vai ver, ele tomou conta da sua mente, e você fica obsessivo com aquele pensamento de medo, raiva. Você vê na TV hoje só se fala de doença, de Covid, as pessoas estão adoecendo mesmo, porque está no ar, energia. Você também absorve energia, não é só quem é empata. Mas as pessoas estão sentindo os sintomas do vírus. E, na verdade, elas nem estão com a doença, mas elas estão pegando a energia do que está acontecendo no mundo e não estão percebendo. Então, minha orientação, desliga a TV. Desliga a TV, presta atenção mais em você, nas suas energias, vai praticar uma academia energética, vai controlar os seus pensamentos, pega um bom livro para ler, e dá uma direção, no que você pensa e no que você faz. Eu acho que isso que é importante. Tem o famoso foco mental, ter foco, atenção no que pensa, fazer os... E não é fácil, E não é fácil isso, É um exercício, é você trazer para a consciência. Então, as pessoas precisam aprender a ter controle e estar presente. Eu acho que essa é a maior dica. Estar presente no momento presente, em tudo que se faz. Então, se você vai se alimentar, você se alimenta daquilo que você está trazendo para o seu corpo, com a gratidão, com a presença, com tudo que você pode estar ali de
sentindo o paladar, sentindo o cheiro, sentindo todas as sensações. Quando você vai cozinhar, pratica aquilo com amor para que a sua comida ela tenha a energia necessária. Quantas pessoas não fazem uma comida amaldiçoando? Eu tenho que fazer, eu tenho que cortar cebola, eu tenho que... Então, aquela comida, ela tá... tem um filme que chama Como Água para Chocolate, que uma moça faz a comida e as pessoas sentem o que ela estava sentindo no momento que ela estava fazendo a comida. Então, as pessoas, se ela estava chorando, as pessoas comem e choram e não sabem por que choram. Então, e isso é muito real, isso acontece Isso de acontece fato. muito. Você se alimenta, às vezes, o empato também tem muito essa sensação de sentir a dor ou a tristeza do animal na hora do abate. Então, traz para o seu corpo a alimentação e aquela alimentação também contamina o empata. E às vezes o empata bota para fora a comida. Quantas vezes eu entrei em restaurante, em locais para me alimentar e saí na porta, não aguentei e passei mal. De verdade. Então, a energia que foi impregnada. É complicado. Exatamente, exatamente. Então, para o empata isso é muito pesado, porque a gente não controla isso. A gente não consegue controlar. Tem hora que a coisa vem com uma energia tão forte que a cura prânica me ensinou isso e me deu mecanismos também para eu trabalhar isso, para eu sentir a energia das coisas. Eu meço essa energia, eu atuo, eu limpo, eu trabalho a energia para modificar esse padrão. Ou se eu perceber que a energia não está legal, eu também não vou me alimentar. Ou eu limpo e depois eu posso me alimentar. Então, tudo isso a gente aprende. No Teta Healer já também tem essa prática. Inclusive, a gente tem a prática de limpar até os nossos medicamentos alopáticos, que vem além de uma química muito pesada, vem impregnada de uma energia industrial, econômica muito pesada. Sim. E a prática dessa limpeza energética nos medicamentos. Você vê, então, todas as técnicas, todas as coisas estão vindo à tona para todos os tipos de pessoa. E onde a pessoa estiver, na religião que tiver, na prática que ela tiver, ela está aprendendo a atuar no campo energético. Eu acho que esse é um grande lance desse século. É a gente sair um pouco das religiões e aprender que nós somos um campo, que nós temos que trabalhar ele. Independente do que as pessoas pensam, façam, realizem. Nós temos que nos curar. Esse é o grande lance desse século. Uhum. Então, Kátia, já vamos com 52 minutos de live. Vamos lá. Já abarcamos muitas coisas, então vamos abrir para perguntas para os nossos. Tá certo. As pessoas que estão assistindo. Então, todos que estão assistindo têm a oportunidade de aproveitar a Kátia aqui nesse momento e colocar suas dúvidas, seus questionamentos. Se eu puder ajudar, eu estou aqui. Se quiser, fique à vontade para fazer essas perguntas. Temos mais alguns minutos nessa live, a gente pode encerrar e recomeçar de novo, mas eu peço que aproveite essa nossa live para tirar suas dúvidas. Isso aí. Então, enquanto as pessoas comentam, digitam, pensam, tiram suas dúvidas, eu já deixo para deixar nosso sentimento, nosso agradecimento, gratidão, Kátia, por toda essa live, que poderia se estender por horas, de muito conhecimento que você tem, mas gratidão por ter se disponibilizado a vir para o nosso espaço e tirar essas dúvidas. Também queria agradecer a Suene, minha companheira, por ter feito essa ponta, e deixar o depoimento dela, que Suene encontrou você na internet, no YouTube e na rede. Foi muito, assim, o processo de Suene ela foi um boom depois que ela começou a praticar, que ela começou a conhecer, se autoconhecer como empata. Então,
todo esse conhecimento que você coloca no YouTube, no site, nas suas redes, beneficia várias pessoas que têm essa característica empática. Então, deixo esse agradecimento, não só no cantar, mas também por todos nós. E falando em Suene, ela deixou uma pergunta. Será o empática considerado uma personalidade? Como explica a psicologia? Como a psicologia vê isso? A psicologia não vê isso. A psicologia não sabe que uma pessoa empata. Eles entendem a empatia. Muitos psiquiatras, psicólogos tratam como empatia, né? Ensinam empatia hoje em medicina, para que um médico seja mais empático. Mas a pessoa empata de absorver e de passar por todos esses sintomas e de intuir, a psicologia não tem, na literatura, pessoas empatas. Eles não sabem o que uma pessoa empata é capaz, né, com essas sensibilidades tão afloradas, o que é que um empata sente. Então é importante que a medicina em si estude um pouco isso, porque nós estamos adoecendo, nós estamos atuando num campo energético. A cura prânica também já está em hospitais, em todos os lugares, em alguns lugares estão se descobrindo técnicas energéticas de todas as linhas. Você vê que a acupuntura, são coisas que estão sendo introduzidas nos hospitais que você não tinha antes. Você não tinha essa abertura para trabalhar com isso. Então, eu acho que é uma descoberta que ainda não chegou na medicina, porque não existe isso catalogado, não existe. Eu tenho muitas pessoas que chegam até mim, psiquiatras, psicólogos, que falam, eu nunca interpretei isso como empatia, uma pessoa empata. E muitos psicólogos também sentem em consultório essa defesa, essa situação energética que acontece, de esgotamento energético após um dia de trabalho. Só que eles não se dão conta que é energético, entende? Se eles aprenderem que precisam renovar essas energias, no meu canal também tem, pela cura prânica, você colocar bacias, como colocar bacias de água com sal, porque são leituras que você faz do ambiente, se o ambiente está negativo ou se está positivo, como que ele está. Você pode colocar nos ambientes e fazer essa leitura depois. Também deixei no canal lá, quem tiver interesse pode colocar, que é bem interessante. O sal se movimenta. O sal às vezes cristaliza e ele jorra para fora dessa bacia de água com sal. Se a energia estiver muito negativa, ele não dá conta de destruir e sai para fora dessa bacia. Então, qualquer um pode fazer essa leitura, qualquer um pode colocar essa água com sal e entender como está o ambiente da sua casa, do seu consultório. Então, é bem simples, porque a água absorve a energia negativa e o sal destrói. Quando o sal não consegue destruir, ele simplesmente transborda. Ele faz como um parasita subindo naquela bacia de água com sal. Lá no canal tem o vídeo também, se tiver interesse. Kátia, nós temos umas 2 perguntas, que aí é sobre empatia, sobre essa característica empática, mas aproveitando todo o seu conhecimento. Então tem a pergunta de Thalita e outras pessoas estão pedindo para reforçar. É uma dúvida sobre o TDAH. Então, você falou do início, então... E aí muitas pessoas se reconheceram e querem saber mais a respeito. Como as características desse TDAH e sobre como diagnosticar. Então, hoje, inclusive, eu estava assistindo um vídeo, eu posso depois encaminhar para você colocar no link junto, mas você tem uma dispersão de pensamento. Como eu falei, quando a gente está muito aberto,
a espiritualidade, a esse acesso que o empata tem. Porque, assim, existem tipos de mediunidade. Tem pessoas que enxergam, tem pessoas que ouvem, tem pessoas que atuam com incorporação. O empata, não. O empata sente. Mas ele não sente somente... para você ver o estado que é, tá, José Paulo? Eu já tive situações de ir para um hospital sentindo como se eu tivesse com um infarto. E não era espiritual. Estava atuando no meu campo energético e eu passei mal como se eu tivesse tendo um ataque cardíaco. Agora, com o coronavírus, eu tive sensação de falta de ar e eu não tive nada. Eu fiquei na quarentena, fiz todo o processo, porém, eu tive os sintomas do coronavírus. Todos, garganta, falta de paladar. Então, o empata, ele tem essa sensibilidade. E aí, com a mente, é a mesma coisa. Você não tem muito foco. Você não tem... você tem que se esforçar muito para aprender, para organizar os seus pensamentos. A gente é muito disperso. O empata, por receber muita informação a nível de sensibilidade energética, a gente é muito disperso. Eu, pelo menos, eu posso falar por mim, eu sou uma pessoa que eu não guardo muita coisa, eu esqueço muito. Então, se você perguntar, tem lives que eu já fiz, tem vídeos que eu já gravei, que eu falo, puxa vida, mas eu falei isso? Eu não guardo muito essa informação. E eu acho que o TDAH é um pouco assim, ele é disperso, ele não tem muito foco para fazer as coisas. Então, mas é uma coisa que eu tenho estudado agora, sabe? Eu tenho percebido algumas características que eu acho que o empata também pode ter um pouco de TDAH. Por essa dispersão e falta de continuidade, sabe? Como ele tem muitos acessos, ele dispersa bastante. E a mente também esquece um pouco do que aconteceu. E aí ele pode ser diagnosticado com esse TDAH. Pode. Pela minha percepção, sim. Outra pergunta, dessa não anotei o nome da pessoa, foi na outra live, mas ela falava que ela é massagista, dá massagem das pessoas, e quando ela dá a massagem, a mão formiga muito. Ela sente, ela tem todas as percepções a partir da mão e fica formigando. Então, o que pode auxiliar ela nesse processo? É assim, ó, as mãos, nós temos os chakras palmares, né? Então, quando você tem essa consciência de que você está atuando, você está mexendo na energia de alguém, você vai sentir nas mãos, lógico, um esquentar. Às vezes eu sinto como se fossem agulhas na palma das mãos. Se você forçar a energia, você tem essa percepção. A gente, na cura prânica, a gente aprende a sentir a energia de um chakra, sentir a energia de um campo áurico, né? Por simples imposição das mãos, ao toque. Então você sente se o chakra ou a energia está com depressão ou se ela está com... Tudo isso é ensinado num curso de cura prânica também. Então, você pode sentir energia, lógico, você está trabalhando com massagem, com alguém, é importante você também se tratar para que você não fique impregnado da energia do outro. Não é só o empata que passa por isso. Pessoas, nós temos um campo energético. O empata, ele é mais sensível por adoecer, por absorver e não saber o que fazer, mas o massagista, quem lida com a energia do outro, ele tem que aprender práticas para, né, se limpar após uma técnica, ou com incenso, ou com as bacias de água com sal, algumas práticas que podem auxiliar para não sentir uma descarga emocional do outro que ele está trabalhando.
Agora, sensibilidade nas mãos, imagina se o massagista não vai ter, né? Ele está lidando com a energia do outro. Não é só a massagem corporal, ela está mexendo na energia também. Ok. Temos mais outra pergunta, essa aqui é de Faldo Feira. Já existe um estudo com cérebros empatas? Li sobre isso recentemente. Então, você tem algum dado? Se existe algum estudo? Estudo do quê? Um estudo a respeito do cérebro, dos empatas. Sim, a gente tem é um giro, eles falam em português, supramarginal direita, é uma região do cérebro onde a empatia é desenvolvida. Tem os neurônios espelhos, que você sente o que o outro está sentindo a partir do momento que você vê. Por exemplo, uma pessoa que é psicopata ou narcisista, ela não sente a dor do outro. Ela não absorve aquilo porque talvez falte os neurônios espelho, de se colocar no lugar do outro. Vamos supor, se você começa a dar risada aqui, gargalhar, logo as pessoas que têm os neurônios espelhos começam a absorver essa energia e começam a gargalhar junto, ou a bocejar junto. Então, por quê? Porque elas se colocam no lugar do outro. Você pega um bebê que não sabe absolutamente nada, ele vê um outro bebê chorando, ele faz uma carinha de preocupação sem saber o que é aquilo. Ele já, de pequenininho, ele consegue entender pela empatia o que o outro está sentindo, pela expressão. Ele começa a absorver o que o nenê está chorando. E um bebezinho novinho, se você colocar um próximo ao outro e observa isso, você vai ver a empatia acontecendo por essa característica já no bebê. Então a gente tem a glândula, acho que é glândula supramarginal direita. Foi um estudo que foi feito a respeito das pessoas que têm uma empatia mais exacerbada. E os neurônios do espelho. Temos mais outra pergunta que acabou de chegar aqui, foi do Daniel Souza. Ele pergunta, a incorporação ajuda quando a pessoa se desequilibra? Como é que é? A pergunta dele é, a incorporação ajuda quando a pessoa se desequilibra? Ajuda muito, ajuda muito. Você ir num centro espírita e incorporar, às vezes você tem, nessa mediunização, você tem uma limpeza energética também. Nos centros espíritas isso acontece tranquilamente. A incorporação, seja lá se é um espírito que está atuando de uma forma positiva, se é um espírito mais elevado, ele vai te deixar uma sensação melhor do que você estava. Ele vai movimentar a tua energia, que você não sabe movimentar. Então pode ajudar. Sim. Pode ajudar. Né? Tudo que nos conecta espiritualmente com Deus auxilia. Então, por isso que eu falo, a religião em si, ela é um condutor para elevar a nossa alma a Deus. Não que a religião seja a salvação. É como você acender uma vela. Você precisa da vela para elevar a sua consciência a pedir algo para Deus, para os anjos. Mas a vela em si não vai iluminar anjo nenhum. O anjo já está iluminado. É a gente que precisa dessa consciência para elevar. Então, acho que essas perguntas cessaram, acho que alimentamos a curiosidade das pessoas que seguiram conosco até agora nessa nossa live. Que bom. Gostaria de agradecer a você por essa disponibilidade. Eu que agradeço pelo convite. Esse convite está sempre aberto. Quando quiser visitar o Nordeste, a Paraíba. Oba, vou mesmo. Quando tudo isso passar e estivermos livres para sair, caminhar, andar e
aproveitar a natureza. Vamos. Paraíba e João Vamos Pessoa lá. tem uma orla belíssima. Que bom. Praia Que bom. belíssima. Então, muita Gratidão, viu? Gratidão a todos que estão aí com a gente também assistindo. Um grande abraço. Obrigado. Até as próximas. Até. E gratidão Tchau, tchau. a todo mundo que também assistiu conosco. Obrigado e até mais. Tchau, tchau. Tchau.